Essa é uma aula de biologia interativa, onde os alunos estão trabalhando o tema biomoléculas. Para trabalhar biomoléculas, eles estão trabalhando com farinha de trigo, que é carboidrato, eles estão trabalhando com leite, né? Eles estão trabalhando com proteína, que é a albumina do ovo, estão trabalhando com gordura saturada, que é a gordura de origem animal, que está presente na manteiga, e a gordura de origem insaturada, que é a gordura vegetal. Hoje, para começar, 2 tipos de pães. Um deles foi o pão integral e o outro pão caseiro. O pão integral, nós fizemos um processo que nós dividimos a turma. Nós primeiro colocamos farinha, sal, açúcar, gordura, água, carinho, amor e fermento, senão a massa não cresce. E os alunos começaram a sovar esse pão até que ele atingisse um ponto ótimo, ou seja, um ponto de desenvolvimento. Ou seja, esse ponto faz com que a massa cresça. Se a massa não crescer, nós não temos pão, né? Ou seja, vira biscoito. Não é o nosso foco. Por isso que nós fizemos os alunos sovarem bastante. Esse processo de sovar, existe uma explicação. Acaba acontecendo o desenvolvimento da rede de glúten. Passando então para o segundo pão que a gente fez, nós fizemos o pão caseiro. O pão caseiro, ele primeiro leva uma fermentação básica. Antes de colocar farinha, sal, açúcar, todos os ingredientes, primeiro você cria uma esponja, faz uma fermentação. Essa fermentação com fermento, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de farinha. Né? O fermento precisa de açúcar para poder crescer, para poder formar gás. E nesse primeiro estágio da fermentação, ele é misturado com açúcar, com a farinha e um pouquinho de leite. Espera por uns 2 minutos, 3, no máximo 5, ele cresce. O processo de fermentação, que é feito a partir das leveduras. As leveduras são fungos, né, seres vivos unicelulares, e quando em contato com os açúcares fermentáveis, eles realizam um processo que nós chamamos de fermentação alcoólica, com a produção de álcool etílico e CO2. Esse CO2, ao ser liberado, ele fica retido na massa, a massa começa a crescer, dando leveza, né, ao produto. Ele cresceu, a gente adiciona aos outros ingredientes. Ou seja, você coloca os outros ingredientes numa esponja, onde que daí nós passamos a formar uma massa, que chama pão caseiro, porque ela é bem rica em margarina, em açúcar, gordura mesmo. E depois que a gente começa a sovar essa massa, coloca leite, sal, sova bastante, também coloca muito carinho, muito amor. Depois que estiver bem sovado, a gente coloca essa massa para descansar. Né? Aqui nós temos o processo que foi o descanso da massa. Ela ainda está descansando, é o caso da fermentação. Né? Depois que ela descansar, nós vamos trabalhar, fazer a modelagem, fazer os pãezinhos, fazer os recheios, mas só depois da etapa da fermentação. O objetivo da aula interativa é sair do contexto da sala de aula e trazer os alunos para um outro espaço que exista dentro da escola, que seja a cozinha pedagógica, e trabalhar o conhecimento de forma interativa e de forma lúdica, para que eles possam interagir a todo momento, né, e ter uma aula prazerosa. Eu acredito que qualquer experiência prática, a partir da base teórica estudada em sala, ela é muito positiva para a assimilação do conhecimento, né, de todas as matérias. Isso é muito forte nas ciências em geral, né, na física, química e biologia, principalmente. E, no caso específico da prática do pão que a gente está fazendo aqui agora, é muito visível o estudo da fermentação, das biomoléculas, da reino dos fungos. Eu acredito que o conhecimento é assimilado muito melhor
a partir disso, quando você consegue visualizar o que você está estudando em sala, uma experiência prática.